Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. É com muita alegria, mais uma vez, subo aqui para compartilhar do texto bíblico com a igreja. E hoje vamos dar continuidade à série de mensagens, que na verdade é uma trilogia. E hoje nós vamos para, dizendo assim, o segundo episódio dessa trilogia na carta de Filemon. No domingo passado, o Márcio trouxe aqui uma excelente exposição da introdução desta carta. E se você, como eu, não conseguiu ouvir aqui domingo passado, nós temos ela disponível no YouTube e nas plataformas digitais aqui da igreja. Mas claro que não é a recomendação. A recomendação é que a sua presença aqui é primordial, junto com a igreja e o corpo de Cristo. Mas caso não consiga, temos aí esses meios para divulgar a palavra e edificar também a igreja para a glória do Senhor. Então, nós vamos aqui continuar a nos deleitar nos ensinos do apóstolo Paulo nessa curta carta de Filemon. Apenas um capítulo, porém, com grandes ensinamentos, tanto para aquela época, como também para os nossos dias atuais. Então, antes de nós entrarmos aqui no texto propriamente dito, vamos aqui recapitular algumas coisas que já foi falado sobre essa carta aqui na última pregação. Como nós vimos, o autor desta carta, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta de um modo mais pessoal para Filemon. Uma carta pessoal de Paulo a Filemon. Ela foi escrita em favor de uma pessoa, de Onésimo. E sobre essa pessoa vai ficar para a próxima pregação, para não vocês ficarem com curiosidade, Apesar que vocês têm a Bíblia aí para vocês lerem, Mas sempre o que pode sair, Disso que eu li aqui, o que o pastor, o que o irmão que vai pregar, o que vai nos ensinar sobre isso? Então surge, essa curiosidade e esse ensinamento das Escrituras. Mas, então ela foi escrita em favor de um homem, esse homem é Onésimo. O que esse homem fez? O que ele cometeu? Cenas do próximo capítulo. Mas também nós vimos que mostra como Cristo transforma relacionamentos. E também foi falado também sobre a relação entre servo e senhor. Senhor e servo. Então vamos ao texto. Abram comigo suas Bíblias no texto bíblico na carta de Filemon. Vamos ler o versículo 4 ao versículo 7. Filemon, do versículo 4 ao versículo 7. Eu vou ler na versão A21, eu não sei se é a mesma que vocês têm aí em mãos, mas Filemon 4, versículo 4 ao 7, e o texto diz assim, versículo 4: Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus. Versículo 5. Pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Versículo 7, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido bom ânimo. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Me conduza, Senhor, mais uma vez na ministração da tua palavra. Fala, Senhor, grandemente a tua igreja, a cada coração aqui presente nesta manhã. E para aqueles que um dia
poderão ouvir futuramente pelos canais tecnológicos, Senhor. Que nossa vida cristã possa produzir crescimento, produtividade, amor, fé, comunhão por meio do Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, alguém aqui já ouviu ou até mesmo falou essa expressão popular? Tal pessoa é sem coração. Já viu isso, né? Nossa, mas fulano não tem coração, né? E quando nós usamos essa expressão? Quando essa expressão é usada? Essa expressão, irmãos, é usada para falar de alguém que não demonstra ou não tem sentimentos. Ou seja, uma pessoa fria, uma pessoa mal agradecida, uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta que não tem amor, uma pessoa que prefere viver em isolamento, uma pessoa que não prefere viver em comunhão com outras pessoas, uma pessoa sem coração. E esse dito, não tem coração, mas na realidade ele é dito para um alvo, que esse alvo é uma pessoa, mas essa pessoa tem coração. Ela tem um coração, porém, um coração que não está batendo, não está pulsando, está em inércia. Uma pessoa que realmente não sabe o valor de uma ação de graças. Talvez você conheça alguém assim, que não quer viver em comunhão, ou talvez essa pessoa pode até ser mesmo você. Porém, no texto de hoje, nós veremos duas pessoas totalmente ao contrário de alguém sem coração. Paulo e Filemão, dois homens com corações que batiam forte para ver o crescimento, o progresso, a comunhão da igreja de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Portanto, eu quero aqui, nessa manhã, separar em 4 gestos que expressam um coração vivo e pulsante pela comunhão. Veremos aqui 4 gestos que expressam um coração vivo e pulsante pela comunhão. Primeiro gesto, o gesto de lembrar. Segundo gesto, gesto de agradecer. Terceiro gesto, o gesto de orar. O quarto gesto, o gesto de se alegrar. Repetindo, primeiro gesto, de lembrar. Paulo se lembra de Filemão. Isso nós veremos no versículo 4. Paulo se lembra de Filemão. Segundo gesto, agradecer. Paulo ele agradece por Filemão. Isso também está no verso 4. Terceiro gesto, orar. Paulo ora por Filemão. Nós vemos isso no versículo 6. E o quarto e último gesto, se alegrar. Paulo se alegra por Filemão no versículo 7. Então, 4 gestos de um coração agradecido e pulsante por comunhão. E o primeiro gesto, então, de um coração pulsante por comunhão é o gesto de lembrar. Paulo ele se lembrou de Filemão. E nós, voltando aqui na mensagem do Márcio, podemos nos lembrar de onde que Paulo escreveu. Paulo estava preso. Paulo estava preso e da prisão ele se lembra de Filemão. Ele se lembra do seu amigo. O versículo 4, na qual nós lemos, diz: sempre que me lembro de ti. Então, não é uma vez ou outra que Paulo se lembra de Filemão, mas sempre que me lembro de ti. Então, irmãos, Paulo ele tinha Filemão como um verdadeiro amigo na fé, alguém que marcou para sempre as suas memórias, a sua vida, a ponto de sempre Paulo se lembrar de Filemão. Talvez você possa puxar na sua memória, quem que eu sempre me lembro, quem que marcou a minha vida, quem que é aquela pessoa que não sai da minha memória. É o que estava acontecendo aqui com o apóstolo Paulo e Filemão. Ele sempre se lembrava de Filemão e orava por ele. Então, ele se lembrava tanto a ponto de constantemente se lembrar desse amigo como
nós acabamos de ler aqui, né? Sempre se lembrando. E talvez você possa, como falei, puxar na memória alguém que você tem sempre em lembrança. E é algo importante que nós devemos ter, se lembrar. Nós veremos isso aqui. Então Paulo, ele estava ali de certa forma, nesses versículos que nós lemos, se preparando para falar aqui a grande notícia dessa carta, que no caso é o apelo a Filemão de aceitar Onésimo, né, de volta à sua casa. Onésimo era um escravo, e depois, como eu disse, nós veremos isso na próxima mensagem. Mas aqui o teor dessa carta era para isso. Porém, antes disso, ele tinha que ressaltar o quanto Filemão era importante para ele como um amigo e como ele era grato também por Filemão. E o fato, irmãos, de Paulo se lembrar de Filemão ajuda também o próprio Filemão, quando lê esta carta, que ele pega essa carta que lê, a lembrar que todos os crentes devem fazer parte de um relacionamento familiar cristão, de amor um com os outros também. Ou seja, esse irmão pode ser um irmão mais, dizemos assim, mais velho na fé, como também um novo convertido. E neste caso incluía também Onésimo aqui. E antes, irmãos, de mais nada, precisamos então entender que quem produz isso em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós essa comunhão e esses gestos de coração pulsante a nos lembrar de alguém, ou seja, a honra e a glória e o louvor é totalmente a Deus. É totalmente ao Senhor. Se nós lembramos de alguém, se nós oramos por alguém, toda a glória, toda a honra é para Deus. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, um gesto de um coração agradecido que preza pela comunhão é o fato de se lembrar do próximo e, de certa forma, deixar uma marca na memória de outra pessoa através de uma amizade sincera, através de uma comunhão sincera que glorifique a Deus, e isso é importante para a igreja, e isso é importante para a comunhão do corpo de Cristo. Um exemplo aqui, eu e a Bel ficamos alegres aqui e sentimos realmente amados pela igreja quando o Luca nasceu e ainda nós estávamos ali no hospital e chegou ali, né, um presente da igreja para nós ali, na verdade, né, para o Luca. E aí, realmente, nós vimos que a igreja tem coração, né? E sentimos amado. Nossa, lembraram de nós, né? Se lembraram de nós, sentimos amado. E ainda nesse fato, né, nesse contexto de presente para o Luca, né, e obviamente ali todos os presentes eram para ele. O pai, né, fica, né, de escanteio. Mas um fato interessante que eu quero chamar aqui a atenção, irmãos, foi que as irmãs fizeram uma cesta, né, maravilhosa essa cesta de presente. Colocaram vários presentes ali na cesta. E o Mateus ficava ali, né, olhando, tipo assim, será que tem alguma coisa para mim aqui? Será que vem alguma coisa para mim? E foi aí que chegou essa cesta, e o Mateus assim olhou, né, para a cesta, olhou por fora, disse, e aí ele viu, né, que tinha um presente lá dentro, que não era para o Luca. Falei, isso aqui não é de bebê, não é roupa, não é, né, não é chupeta, não é mamadeira. Será que tem alguma coisa aqui para mim? Foi aí, né, que ele olhou lá e falou para a mãe, né, para a mãe dele, para Isabel, falou, mamãe, tem um presente aqui para mim. Tipo assim, né? Alguém lembrou de mim. Alguém se lembrou de mim. Ele ficou todo feliz, irmãos, quando nós abrimos a cesta e realmente, né? Estava ali, de Rafaela para Mateus. Né? Um skatezinho, né, de dedo, e ele brinca com esse skate até hoje. Mas foi uma alegria imensa. Todos os presentes, irmãos, o Luca. Tinha esse presentinho, né? Para o Mateus. E ele se sentiu tão amado, tão feliz, porque alguém se lembrou dele. Então eu queria trazer aqui esse fato, como é importante nós lembrarmos dos nossos irmãos. Como é importante nós agirmos, né, em lembrança
por mais simples que seja o nosso ato, isso faz uma grande diferença em quem está recebendo. Portanto, irmãos, nós vamos então orar para que o Espírito Santo de Deus produza isso em nós cada dia mais. Se nós não temos esse costume, que o Espírito Santo de Deus possa produzir isso em nossos corações e que assim nós possamos ter esse gesto de nos lembrarmos dos nossos irmãos, mandar mensagem, fazer uma ligação, né? Enviar presentes. Isso é um gesto de comunhão. Não precisa ser, né, pastor, algo caro, mas algo... Precisa, pastor? Pastor já, para mim pode ser caro, né? Mas um gesto de se lembrar de alguém, né? Então, isso traz comunhão. Isso é um coração que está vivo, um coração que está pulsando, né, por amor a Cristo, pela obra de Cristo, pela comunhão, né, da igreja do Senhor, um coração que pulsa por comunhão. Então esse é o primeiro gesto. Paulo ele se lembrou de Filemon, não só uma vez, mas continuamente ele se lembrava de Filemon. O segundo gesto de um coração pulsante por comunhão é agradecer. Paulo agradece a Deus por Filemon. Paulo ele está grato a Deus aí no versículo 4, por Filemon e por ele ser um homem devoto, comprometido com Jesus e com os irmãos através do amor e da fé produzida pelo Espírito Santo. Paulo está grato por aquele homem ser tão temente a Deus. Estou grato a Deus, Senhor, pela vida de Filemon, por esse homem ser um homem tão temente a Deus. E, portanto, irmãos, você que é cristão, que não é grato a Deus por ter irmãos dedicados ao reino, por ter um pastor que preza pelo verdadeiro ensino do Evangelho, eu tenho uma infelicidade para te informar aqui nesta manhã, que o seu coração não está batendo. Seu coração já não pulsa mais. É necessário nós se arrependermos, rever os nossos conceitos, aonde nós erramos. Porque nós não somos gratos pela dedicação dos irmãos em nos trazer um verdadeiro ensino do Evangelho? Porque não somos gratos pela dedicação dos irmãos em ensaiar e trazer aqui ao Senhor músicas que adoram e exaltam a Deus, não ao homem? Nós temos que ser gratos, irmãos, porque subir aqui em cima e pregar, cantar ou fazer qualquer outra coisa não é fácil, leva muita dedicação, e então nosso coração deve estar grato a isso, deve estar grato a essas pessoas. Então, precisamos nos arrepender. E eu quero citar aqui o que o Márcio disse na pregação de domingo passado, né? Abre aspas, né, para o Márcio. Ele disse: fomos criados para nos relacionar. Foi o pecado que nos separou de Deus, mas o sangue do Cordeiro nos conecta novamente com o corpo de Cristo, que é a igreja. E isso é igreja. Pessoas falhas, pecadoras, mas que se amam, porque é Cristo que faz isso em nós, com o único propósito: glorificar a Deus. E para viver isso, somente sendo igreja, um pelo outro, juntos, não cada um em suas casas, porque os desigrejados, irmãos, é mais uma das artimanhas do diabo para nos afastar do corpo de Cristo. E Deus quer que nós vivemos em comunhão, em união. Muitos cristãos estão empobrecidos quando não demonstram como estão agradecidos pela graça divina em sua igreja. Isso resulta em quê? Em uma teologia ingrata, que não agrada a Deus. Então, quando somos gratos a Deus pelos nossos irmãos, estamos reconhecendo que se não fosse Jesus perdoar os nossos pecados, se não fosse Jesus pagar pelos nossos pecados na cruz e ressuscitar dos mortos, nós viveríamos em guerra todos os dias, viveríamos em guerras um com os outros, como alguém sem coração, como alguém sem amor, como alguém que vive pensando somente em seu ego, como alguém que vive sem comunhão. Então, quando nós agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão, nós estamos reconhecendo que é Deus que faz isso.
Obrigado, Senhor, porque se fosse depender de mim, eu ia viver em guerra com o Márcio, eu ia viver em guerra com o pastor, eu ia viver em guerra com os irmãos, mas graças a Deus que Deus nos uniu. Em 1 Coríntios 1:4, nos diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:4. Precisamos dar graças a Deus por ver a igreja cheia hoje, por ver Deus operando em nossas vidas, transformando corações, mudando a nossa mente. E isso é para nós se alegrarmos, é para nós motivo de gratidão a Deus por isso. Então devemos ser gratos a Deus por nossos irmãos, porque vivemos em comunhão por meio da graça. E isso é fruto do Espírito Santo operando em nossas vidas. Amém? Terceiro gesto de um coração pulsante por comunhão: orar. Paulo ora por Filemão. No versículo 6, o texto nos diz: oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração aqui de ação de graças pela vida de Filemão, justamente pelas atitudes dele, a atitude de Filemão de amor e de fé, que são a causa sustentadora da ação de graças produzida pelo Espírito Santo no coração daquele homem. Então, o ato de Paulo em orar por Filemão demonstra que seu coração está pulsando ali por comunhão com os irmãos em Cristo. Ele ora por Filemão, ele se lembra de Filemão, ele agradece a Deus por Filemão. Então, irmãos, nós como cristãos temos uma grande riqueza em nossas mãos, que é a oração. Nós temos uma grande riqueza em nossas mãos. Enquanto muitos precisam fazer muitos sacrifícios para chegar diante do seu Deus, subirem escadas, fazer caminhadas e muitas outras coisas, nós temos a graça de Deus e o acesso ao Senhor através da oração. E muitas das vezes nós tratamos a oração de qualquer forma, de qualquer jeito, sem um compromisso sincero com o Senhor. Mas aqui Paulo ele está nos mostrando como é importante a oração. Ele ora por Filemão. Então é uma riqueza que nós temos em nossas mãos a oração. Orar, irmãos, é reconhecer que não podemos, mas Deus pode. Que não alcançamos, mas Deus alcança. Que não salvamos, mas Deus salva. Reconhecemos que não é pelas nossas forças, mas é pela graça e soberania de Deus que age por meio de nós. Então nós temos essa riqueza em nossas mãos, a oração. E é mais uma coisa que nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Deus que o Espírito Santo produza isso em nossas vidas. Orar uns pelos outros. Então precisamos valorizar esses meios da graça, irmãos, que Deus nos deu para vivermos em comunhão, e a oração faz parte disso. A oração faz parte desse meio da graça na qual produz comunhão na igreja. E Paulo está distante, Paulo está preso, e mesmo assim ele está orando. Então, independente da nossa situação, independente de como nós estamos, talvez passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por enfermidades, mas nada disso pode ser maior do que a nossa comunhão com o Senhor através da oração. Isso não pode estar no lugar da oração pelos nossos irmãos quando nós estivermos em nossas casas, aqui na igreja ou em qualquer outro local. Pessoas sem coração estão vivendo com um coração. Meio contraditório, né? Pessoas sem coração estão vivendo com um coração, mas um coração parado, um coração que não pulsa. É esse tipo de pessoa que não sente nenhum prazer em orar por alguém.
estão mortas e não expressam amor pelo próximo, não conseguem desfrutar da riqueza de uma vida de oração. Mas, irmãos, Deus nos alerta aqui nessa manhã: oremos uns pelos outros em amor, fé e comunhão, porque isso é fruto de um relacionamento que agrada, que glorifica e que exalta ao Senhor. Então, terceiro gesto de um coração pulsante é de alguém que ora. De alguém que ora uns pelos outros, e Paulo deixou isso aqui bem claro para nós, nesses versículos na qual nós lemos. O quarto e último gesto de um coração pulsante por comunhão é de se alegrar. Paulo ele se alegra por Filemão. Versículo 7 nos diz: pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, percebe? A igreja estava aumentando o ânimo pela dedicação e amor de Filemão pelos irmãos. Então a dedicação de um homem, o amor e a fé de um homem ali na igreja, estava trazendo ânimo para todos os outros irmãos. Olha só, né, irmãos, isso é interessante, porque Paulo ele se alegra por causa do amor de Filemão. O coração dos irmãos estavam recebendo ânimo, ou seja, seus corações estavam recebendo um tipo ali de, vamos dizer assim, de massagem cardíaca, estavam voltando a pulsar quando olhava a fé, o amor, a dedicação daquele homem ali na igreja. Então, irmãos, é tão gratificante servir a Deus com pessoas que nos animam, nos motivam, somente pelo seu ato de amor, de fé. Eu me lembro que no meu início, na minha conversão, uma coisa que me trazia muito ânimo era de um jovem que os pais eram separados e ele tinha uma irmãzinha e um adolescente, não era nem jovem, né? Um adolescente, e morava lá no final do Zaira, numa situação mais, vamos dizer assim, humilde, bem difícil o acesso, mas em todos os eventos que tinha na igreja, seja ele culto, seja ele trabalho com crianças, seja ele trabalho com os adolescentes, trabalho com os jovens, esse jovem, esse adolescente era o primeiro a chegar, e ele ainda vinha com a sua irmãzinha. Nós chegávamos, ele já estava na porta esperando, ele trocava a sua irmã, arrumava a sua irmã, se trocava, tomava, se fosse pela manhã, o exemplo, escola dominical, tomava o seu café, tudo, ia para a igreja com a sua irmã. E isso, eu sempre me recordo disso, que me trazia tanto ânimo em ver a disposição, o amor e a fé daquele jovem, daquele adolescente, em estar na igreja, em estar em comunhão. E é exatamente o que está acontecendo aqui nesse contexto. A fé, o amor de Filemão estava trazendo ânimo para a igreja. Estava trazendo ânimo para os irmãos. E isso nos motiva. Então você vai querer fazer parte da igreja porque lá tem pessoas que se amam, porque lá tem pessoas que se motivam. Porque lá é uma igreja que as pessoas buscam sempre glorificar a Deus através do que? Da pregação, através das músicas, tudo pensado para o intuito final, ser a glória de Deus. Então é gostoso, é maravilhoso, é prazeroso fazer parte disso. E é o que nós precisamos fazer, é o que nós precisamos pedir ao Senhor, que o amor que nós temos pela igreja, pela comunhão, possa trazer ânimo para todos os outros irmãos também. Então, o meu professor ali no seminário, o Guilherme Yamarino, ele nos ensinou algo interessante, e eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas sobre a sístole e a diástole do coração.
Também era algo muito novo para mim, eu nunca tinha ouvido falar. E eu achei interessante. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a sístole e a diástole representam dois momentos importantes no ciclo cardíaco, que é a saída e a entrada do sangue no coração. E é o movimento de bombear o sangue no coração por movimento do próprio coração. Então, o movimento do coração está pulsando é causado pelo próprio coração. Ou seja, a sístole ele aperta, junta, e a diástole expande, espalha. E aí o coração fica pulsando, junta e espalha, junta e espalha. Então, possibilitando ali o sangue correr nas veias do corpo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui nesta manhã. Quando nós se reunimos num culto como esse, quando nós se reunimos por um estudo bíblico, quando nós se reunimos com os casais, com os homens, no futebol, com as irmãs, quando nós estamos cultuando ao Senhor juntos, nós estamos juntando a sístole, junta. E quando nós saímos daqui, quando acabar esse culto, nós estamos espalhando diástole. É o pulsar do coração da igreja. Junta e espalha. A sístole junta as pessoas para ouvir a palavra, para ouvir o ensinamento, para ouvir o conselho bíblico, para ouvir a pregação, para vivermos em comunhão. Estão nos juntando. E quando nós saímos daqui, é a diástole, expande, espalha, na qual nós levamos esse ensinamento para outras pessoas no individual. Aqui nós estamos no coletivo. E quando nós saímos daqui individualmente, nós levamos o Evangelho para outras pessoas. E fazemos isso aqui todos os domingos, todas as vezes que nós nos reunimos. O culto junta e envia, reúne e espalha. Isso é o pulsar da igreja, o pulsar da comunhão do Senhor, sístole e diástole, né? Assim, então, nós devemos ser, eu e você, irmãos, a igreja de Cristo que pulsa, que vive, que tem coração, que vive em comunhão, que respira adoração ao Senhor em crescimento mútuo para a glória do nosso Deus. Então, como conclusão aqui deste sermão, eu concluo esse sermão dizendo que se você está aqui nesta manhã, estou igual ao pastor, se você está aqui nesta manhã, você está vivo, você tem um coração, mas ele pode estar numa direção errada, lembrando de coisas erradas, sendo ingrato, deixando de orar e se alegrando por motivos que não exaltam ao Senhor. Portanto, minha oração é que seu coração pulse, mas pulse na direção certa, na direção que o final seja a glória de Deus, que no final seja a glorificação do nosso Deus para todo sempre. Amém? Pastor, vamos orar?